Pois bem, muito boa noite a todos que costumeiramente me dão aqui a alegria, a honra, a oportunidade de nos reunirmos para tratarmos de alguns assuntos relativamente ao direito notarial. Isso se dá graças, em imensa medida, e que eu agradeço muitíssimo, à generosidade da doutora Mônica Maria Guimarães de Macedo Dalla Vecchia, presidente do Colégio Notarial do Brasil, da seção do Paraná. A ela, os meus cumprimentos, e a todos os seus familiares, particularmente ao meu bom amigo, desembargador Fábio Dalla Vecchia, à Maria Eduarda, ao Bruno, e cumprimento a todos também que já estão aqui acessando a página. Bom, nós vamos hoje, Dr. Renato Lana, meus cumprimentos. Thaís Camati ficou famosa pela venda dos cavalos, não é, doutora Thaís? Muito bem. Bom, deixe-me dizer-lhes, a aula de hoje, de certo modo, altera um pouco a trilha que nós vínhamos seguindo, de a cada 15 dias comentar um dos textos previamente publicados na página do Colégio Notarial, da seção do Paraná. E haveria condições de fazer esse comentário do Nota sobre Notas número 20, mas por um motivo peculiar, hoje pela manhã eu submeti à doutora Mônica a possibilidade de nós alterarmos essa trajetória. Um acontecimento, de certo modo, trivial, mas ligado a algo que é da atualidade, que corresponde a um tema necessário para a nossa análise. Começo por explicar o acontecimento trivial. Eu, acometido de uma doença qualquer dessas de inverno, que os médicos modernos não conseguem diagnosticar, e agora sequer com auxílio de chapas conseguem diagnosticar. Eu sou de um tempo em que o exame clínico bastava para que o médico, olhando o paciente, dissesse o que ele estava sofrendo. Agora, passamos por um período em que as chapas são necessárias, e agora já nem as chapas mais resolvem. E o fato é que não souberam dizer se eu estava com pneumonia ou com sinusite, e resolveram me atacar com uma batelada de remédios que servisse para qualquer coisa. Então, tive direito a tomar injeção, fazer inalação, tomar paracetamol, tomar um antialérgico e tomar um antibiótico. Eu não sei se da conjunção, interação desses medicamentos, ou se, por motivo diverso, talvez, muito provável, mais provável, tenha sido pela ingestão de um antialérgico, eu adquiri, na verdade, um sintoma, isto ontem à noite, a partir das 10, 10h30 da noite, que era, digamos, nominalmente comum no meu tempo de jovem. Depois a expressão parece que andou desaparecendo. Tanto que as minhas filhas não conheciam este termo. Como os senhores são todos jovens, provavelmente não conhecem a expressão. Mas, enfim, eu comecei a entrar no chamado estágio de zuretagem. Então, que a pessoa fica, a expressão popular era esta, zureta, como se a alma estivesse se descolando do corpo. Parece que a gente acompanha a alma, é uma festa de morte, né? A alma parece que sai do corpo. Parece que 2 tijolos ou travesseiro, alguma coisa nos ouvidos, não consegue ouvir nada, fica tampado, e parece que nós temos 2 personalidades. Como eu disse hoje aqui em casa, eu fiquei mais zureta do que o habitual, por assim dizer. Mas isso, o que justifica? Tem a ver isso com o tema de hoje. Acontece que eu dormi bem no início da noite, pelo menos deixei de tossir, o nariz destapou, isso foi a vantagem. Mas de par com esse estado, eu não conseguia dormir. Fiquei com insônia. Eu raramente tenho insônia, durmo bem. E aproveitei para pensar. E tinha de pensar sobre a segurança jurídica em razão de uma palestra que eu perpetrei hoje pela manhã na Escola Paulista da Magistratura.
Vi que a doutora Aline apareceu aqui, ela esteve hoje lá para a honra minha, na escola, muito obrigado. E em meio a essa tentativa de articular uma nova perspectiva para um tema que eu tenho enfrentado, em razão da publicação de um livrinho há já bastante tempo sobre esse assunto, eu tentei encontrar um novo caminho para, de uma parte, para driblar a insônia e de outra parte, para tentar algo novo que me animasse para a aula da escola. Eu logo, como é habitual, acabo deslizando para o campo das notas e dos registros. Foi então que eu me dei conta de que, nesse meu livro, sobre o qual eu vou traçar algumas ideias na segunda parte dessa nossa exposição de hoje, havia uma lacuna muito grave. E eu comecei a notar, pode ser que eu me engane nisso, mas enfim, os senhores aqui verão afinal, que essa lacuna provocava dificuldades quanto ao conhecimento definitório da segurança jurídica. Bom, eu terminei, fiquei contente com a descoberta, disse, olha, nem tudo que um zureta pensa, pensa mal. Achei bem aquilo, quando pela manhã fui melhorando e pude readquirir as minhas condições normais. Também não são lá essas coisas, mas enfim, readquiri minhas condições normais, verifiquei que a aula estava bem. E assim a ministrei, uma aula muito longa, passou do tempo ideal de uma aula, ficamos lá no total, doutora Aline, 2 horas e tanto, quase 2 horas e meia em aula. Muita coisa. Mas, enfim, achei que estava bem e resolvi trazer para os senhores exatamente a primeira parte desta articulação. Então, a aula de hoje vai compor-se de 3 temas, como veremos. E a explicação, digamos, da atualidade do tema, que a gente não é só um acontecimento trivial, como de uma espada ferir a perna de Lutero, e por isso Lutero prometer ser monge, ou cair uma maçã na cabeça de Newton ou de outro, e aí se descobrir uma lei, ou uma banheira esvaziar-se e alguém gritar eureka. Ou seja, eu, na verdade, penso que encontra um momento oportuno para nós revermos a questão da segurança jurídica. Por que razão? Porque tem sido mais e mais, em congressos de registro, de notas, seminários, realizações aí de cursos, etc., referencial frequente o tema da segurança jurídica. Mas, curiosamente, identificado não como propriamente uma segurança no direito, pelo direito ou com o direito, mas sim como segurança pura e simplesmente, ou no limite, uma segurança tecnológica, uma segurança técnica. A ideia é, no fundo, resumida hoje em como guardar os documentos e, no limite, como ter a segurança de que as notas e os registros, apesar dos avanços tecnológicos, continuarão a existir. E isso tem sido chamado de segurança jurídica, sem que haja, entretanto, o cuidado de se tentar definir o que é segurança jurídica, que já era um conceito menos alimentado nas teorizações anteriores. Realmente não é simples encontrar isso, ou seja, não é na literatura jurídica do dia a dia que nós vamos encontrar esses conceitos, mas ainda agora em que há uma tendência a identificar, ou seja, aquele fim proclamado da segurança jurídica das notas dos registros com a segurança que se quer resumir, ou seja, reduzir e resumir numa segurança documentária, numa segurança técnica, numa segurança informática. Não é, evidentemente, que não seja importante essa segurança, mas ela não é a segurança jurídica. Quando muito, pode ser uma partezinha da segurança jurídica. Portanto, eu penso que é necessário que nós nos devotemos um pouquinho a analisar o que é efetivamente a segurança jurídica. E eu começo por dizer algo que penso que tem relevância. Vende-se hoje com muita facilidade a ideia de uma segurança absoluta, com alguns meios, com alguns instrumentos tecnológicos. Então, o blockchain agora é de segurança absoluta,
tal sistema de segurança absoluta, arquivem-se nas nuvens a segurança absoluta, etc. Bom, livremos-nos a partir dessa ideia de que haja alguma segurança temporal absoluta. Não há. Já vai do nosso conhecimento trivial, se nos pusermos a pensar. É certo que, em dado momento tecnológico da história da tecnologia, chega-se a um ponto em que não se encontraram meios de fraudar ou burlar determinadas situações. Se não há, neste momento, meios tecnológicos capazes de frustrar ou de romper controles tecnológicos, neste momento, essa segurança parece muitíssimo boa. Mas é uma questão de tempo, pelo menos assim se avista, se pode ter a perspectiva de que haverá meios tecnológicos que um dia vão conseguir quebrar essa tal de segurança fictamente absoluta. Vejam, eu sou do tempo em que começou a aparecer uma série de filmes chamada Jornada nas Estrelas. E eu ainda me lembro que eu via com muita... achando, de certo modo, absurdo, ridículo, portas que se abriam sem que nós puséssemos a mão na maçaneta. Telefones, era o famoso telefone StarTAC, que se falava sem fio. Como isso é possível? Eles criam umas aventuras, isso não será possível nunca. Bom, isso é trivialíssimo em nossos tempos. Então, não confiemos nessas realidades materiais que se dizem últimas, derradeiras. Acabou a história. Tudo que podia ser feito, se fez. Não é verdade. Então, primeiro mito que deve ser derrubado. O que se pode, sim, admitir, é que haja vantagens, gradações de segurança. É claro que um sistema tecnológico bem elaborado, bem estruturado, é mais seguro do que eu guardar dados na gaveta da minha casa. É certo. Mas sempre haverá possibilidade, ao menos potencial, de que as seguranças sejam rompidas. A única segurança absoluta, é a que não comporte mudança alguma de estado. E, no caso humano, a única segurança absoluta que existe é o repouso em Deus, não mais que isto. Ou seja, quando a sorte humana estiver lançada. Não há outra segurança absoluta. Essa, aliás, é uma frase com que hoje eu rubriquei a minha exposição lá na Escola da Magistratura. Frase essa sacada para mim, o segundo livro mais importante de Santo Agostinho, esse livro, As Confissões, em que logo no início do livro diz assim: minha alma estará inquieta, ele faz de outro modo, né? Inquieta estará minha alma enquanto não repousar em ti. Inquietum cor meum, donec requiescat in te. Ou seja, inquieto estará meu coração, ou está meu coração, até que repouse em ti. É isso, porque é a definitividade. Fora disso, todas as seguranças são relativas. Por mais cuidado se tenha, de algum modo elas podem, se não neste momento, em algum momento posterior, ser burladas. Muito bem. Essa é a primeira observação a fazer, a gradação da segurança, para que nós não nos enganemos com propostas de seguranças absolutas que vão resolver todos os problemas. Bom, a aula de hoje vai fixar-se em 3 pontos. 2 pontos novos, sobre os quais eu ainda não tratei em nenhum livro, em nenhum artigo, e nem mesmo em nenhuma aula dirigida a notários registradores. O terceiro tema, eu, pela primeira vez, mencionei hoje cedo na Escola Paulista da Magistratura. Portanto, são 2 temas novos. E um tema intermédio, sim, já referido, que é necessário para fazer uma ponte com o terceiro tema. Esta é só a primeira parte de uma aula que penso que deva caminhar, ao menos, para uma segunda parte. Depois, se haverá outras, vamos ver a seu tempo. Bom, no primeiro momento, primeira parte da aula, vamos tratar dos fins das notas, ou seja, das finalidades das notas. No segundo momento, do relacionamento entre segurança
jurídica e justiça. Estou muito rapidamente, vou expor muito rapidamente isso. E o terceiro tema tratará de situar a segurança jurídica no âmbito dos hábitos, no âmbito das virtudes, para mostrar onde está situada a segurança e onde está situado o direito, que são objeto de hábitos ou virtudes distintas. E, para partir daí, nós progredimos em busca da definição mais adequada. Muito bem. Então, vamos lá tratar, primeiramente, das finalidades, dos elementos teleológicos, das causas finais das notas. Talvez seja essa a primeira vez também que eu mencione no plural a expressão fins das notas. Sempre terei destacado que o fim das notas é a segurança jurídica. Mas se forem lá ver alguns dos meus textos, especialmente os ligados ao direito registral, eu, em determinado momento, digo que o fim é a segurança jurídica e, na outra parte, acabo referindo, ainda tratando no singular, fim e fim, que o fim dos registros é a organização da propriedade privada. Esse é o fim primacial. Propriedade imobiliária privada. Fim do registro de imóveis. Quanto às notas, encontram tanto essa afirmação de que o fim das notas é segurança jurídica, como também já terão encontrado a indicação de que o fim das notas é garantir o exercício da autonomia privada. Também encontro, noutra parte, que eu digo que o fim das notas é o bem comum, e mais adiante também poderão encontrar que o fim das notas é também a defesa das liberdades concretas. Bem, são todos esses sentidos, todos esses fins, são, na verdade, se não com perspectivas distintas, pode ser que não seja assim, seria exagerado dizer que a autonomia privada se identifica com o bem comum temporal, não parece que seja assim. Mas estão sobrepostos. Ou seja, sem respeito ao exercício da autonomia privada, não há bem comum. Mas pode não haver bem comum, embora se respeite a autonomia privada. Esse é o primeiro ponto. Sem respeito à autonomia privada, seguramente não haverá respeito às liberdades concretas. Mas pode haver, em determinadas situações, e às vezes por excesso de autonomia privada, um desrespeito às liberdades concretas. Quando, por exemplo, alguém atue de maneira hiperegótica, de tal forma que atua com autonomia privada, no âmbito da autonomia privada, mas vai além do que é o próprio do exercício da liberdade. Por exemplo, negando a própria natureza, exercitando de maneira, como eu disse, egótica, hiperindividualista, coisas que são próprias de uma convivência social. Muito bom. Podemos pensar em exemplos até mesmo grotescos. Imagine atos de maus modais de uma pessoa que, em público, pratique, está dentro da autonomia privada, pratique esses atos em público, em espaço público. Ele tem autonomia privada e, no entanto, não respeita as liberdades concretas. É uma situação em que as liberdades concretas exigem autonomia privada, mas não necessariamente o exercício da autonomia privada leva às liberdades concretas. Do mesmo modo, as liberdades concretas exigem a segurança jurídica, sem o qual elas não podem existir. E, por fim, a segurança jurídica levará ao bem comum temporal. Bem comum temporal, bem comum humano. Tudo isso supeditado a um bem comum sobrenatural, claro. Não há nenhuma parte da sociedade humana que não esteja supeditada à supremacia de Deus. Esse é ponto definitivo. Então, nós temos aqui 4 finalidades a considerar. Nós vamos ficar só na segurança jurídica. Em ordem, parece-me assim: autonomia privada, liberdades concretas, segurança jurídica para garantir as liberdades concretas, nesse caso das notas, mediante a possibilidade do regular exercício da autonomia privada, e, finalmente, conjunto dessas coisas, podendo realizar o bem comum temporal. Isso é magnífico. Vejam a importância das notas. E, claro, que na atividade do dia a dia, nós estamos tão preocupados a fazer as coisas que nem sempre nós pensamos na importância das funções que estamos cumprindo, não é? É normal, é perfeitamente entendível. Então, temos de pensar
aqui com o Vagar, que isso é importante, sobretudo, de conhecer para preparar-nos para os momentos de crise e para enfrentar os ataques que são feitos muitas vezes de maneira muito risonha. Ofertas de alternativa, ofertas de opções para alterar uma prática tradicional, etc. Preciso pesar isso com muito cuidado. Algumas coisas são boas se entram como meio razoável, como meio lícito, para realizar esses fins. É por isso que precisamos conhecer o fim. Quem marcha para algum lugar precisa ter um projeto para chegar lá. Imaginem que eu ligue aqui um desses sistemas do Waze, por exemplo, e não coloque nenhum endereço, só aperte a tecla Paraíso. Vai para qualquer lugar. Precisam conhecer. Um avião, quando sai a voar, precisa saber o plano de voo, precisa saber onde vai chegar. Então, o meio deve ser visto e o fim deve ser visto. E nós devemos saber qual é o fim. Se as notas têm como fim a segurança jurídica, é preciso conhecer o que é isso. É esse o ponto que eu acho que penso eu, à distância, os senhores saberão melhor avaliar isso nesse momento de crise, se não é caso, efetivamente, de aprofundar um tanto a meditação sobre esse assunto. O que é a segurança jurídica? Basicamente, nós podíamos aqui sintetizar a primeira aproximação. Vamos lá, numa próxima aula, tratar de outras definições, um pouco menos sintéticas, mas que talvez esclareçam melhor alguns aspectos. Mas podemos dizer que a segurança jurídica é a firmeza do status ou do estado jurídico das coisas. Quando nós temos a firmeza do estado jurídico das coisas, nós temos a segurança jurídica. Isso em latim é muito interessante. Doutora Aline, a senhora deve ter em latim aí a expressão que eu falei hoje cedo. Se puder escrever, eu dito devagar aqui, mas está no seu caderno, tenho certeza. Firmitas, status, juriditi, rerum. Então, firmitas, como está dito, status, escreve assim mesmo, como está ditado, juriditi, I-U-R-I-D-I-C-I, rerum, R-E-R-U-M. Se puder escrever, eu agradeço. Então, nós temos isto como uma definição da segurança jurídica. É a firmeza do estado jurídico das coisas. Portanto, é algo objetivo. E que corresponde a um dado subjetivo, que é a certeza que se supõe correspondente a esse estado objetivo. Por que eu digo que se supõe? Porque essa certeza não é absoluta também. Ela pode errar. Nós podemos ter a certeza intelectual da segurança, de que há um estado jurídico adequado, estabelecido, firme, ele não ser firme. Como, em contrapartida, podemos também um estado anímico ou afetivo de segurança, que consiste, na verdade, em estarmos privados de temor. Por exemplo, eu estou aqui na minha casa, isso aqui é uma casa construída nas barrancas do Tietê, mas é um bairro fechado, que se chama de bairro fechado, é um loteamento fechado, com muros, com acesso controlado. Eu suponho estar em segurança, chamada segurança callejeira, ou seja, que ninguém virá assaltar-me aqui para levar livros. Acho pouco provável que haja algum ladrão interessado em leituras. Isso é uma suposição. Eu me sinto seguro. Posso não estar. Então, há casos de dissonância, de dissídio entre certeza e segurança. Mas, de um modo geral, a segurança, que nós chamamos de segurança, embora seja em sentido próprio algo de caráter objetivo, corresponde à certeza no plano subjetivo. Tanto que nós falamos, eu tenho segurança de que tal coisa vai ocorrer. Bom, na verdade, não tem segurança, tem certeza. Ou dizemos ao contrário, não, este fato é certo. Não, este fato não é certo, ele é seguro. Nós é que o temos por certo. Então, são realidades que comportam reciprocidade, reciprocação da terminologia, mas realmente podem estar sujeitas a alguma modificação na realidade. Né? Bom, passemos ao segundo tema. Então, já está bem fixado que a segurança jurídica é um
um dos fins, uma das finalidades das notas, dessas 4 finalidades apontadas, e aqui se agrega uma quinta, que não precisa ser mencionada, porque é a finalidade de todos os seres do mundo criado, ou seja, o bem comum sobrenatural. Vamos tratar agora rapidamente da relação entre segurança jurídica e justiça, ou segurança jurídica e direito, não importa. E eu vou aqui fazer uma referência pequena acerca desse assunto, que eu penso que seja esclarecedor, indicar assim. Eu, quando era ainda jovem, tive notícia de um livro escrito por um autor italiano, chamado Flávio Lopes de Oñate, sobre a certeza do direito. E eu confesso que estranhei muitíssimo quando, da leitura do livro, que é excelente, diga-se de passagem, ainda nos primeiros momentos em que eu pus em dúvida algumas das afirmações que ali se encontravam, eu não podia menos do que ficar estarrecido com o domínio que o autor tinha dos temas ali tratados. O que me estarreceu foi que esse autor vivera no tempo do totalitarismo, melhor dito, vou retroceder um pouco, do autoritarismo fascista. O fascismo, ao contrário do nazismo e do comunismo, não foi totalitário. Foi uma ditadura, foi uma doutrina totalmente errônea, mas não foi totalitário. Totalitários foram o nazismo e o comunismo. Bom, viveu no tempo de uma ditadura de Mussolini na Itália, e eu esperava, francamente, que ao ler o livro eu me convencesse, com ele, tal como estava supondo, que o problema dessa ditadura fosse a falta da justiça. E ele disse que não era. Era a falta da certeza, ou melhor dito, pelo aspecto subjetivo, a falta da segurança jurídica. A falta de saber como se comportar. Como eu devo fazer para não ser punido? Como eu posso me comportar em dada situação? Faltava segurança no direito. Faltava segurança com o direito. Faltava segurança pelo direito. Isso, na altura, eu confesso que quando li o livro, fiquei em dúvida se estava certo. E mais me parecia que não estava. É quando me caem às mãos, assim, por uma ocasião muito feliz, uma revista dos anais de um encontro internacional de filosofia, de sociologia, que houve na cidade de Bruxelas, em 1938. É importante guardar a data, fixar a data, porque nós estamos, então, às vésperas da eclosão da Segunda Guerra Mundial. Os juristas europeus se deram conta, não só europeus, porque estava lá também gente daqui da América, se deram conta do problema que estava ocorrendo. Se reuniram em Bruxelas, e ali estava gente do porte de Gustave Hadebruch, Louis Lefir, Thomas Carlyle, Deleuze, Recassencites, entre outros valiosos autores. E o tema desse congresso, daí que me levou à leitura do livro, desses anais, era este: o bem comum, segurança jurídica e justiça. Isso é uma coisa engraçada. O que tem a ver a segurança jurídica com o bem comum? Na altura, me parecia isso. Basta a justiça. É quando, então, me deparo com uma situação que, seguramente, para os envolvidos, não deve ter sido muito engraçada, mas vendo assim com uma perspectiva à distância, parece que é realmente curiosa. Dois desses autores, aliás, provavelmente junto com Hadebruch, os dois mais notáveis juristas que participaram deste evento, Louis Lefir e Jean Deleuze, trataram, na verdade, da ideia do bem comum em relação com a justiça e segurança jurídica do mesmo modo.
valendo-se de exemplos analógicos escritos de maneira muito semelhante, dizendo o seguinte, que o bem comum corresponde qual uma moeda. Moeda tem cara e coroa. Que de um lado dessa moeda está a justiça e de outro lado está a segurança jurídica. Tal que não é possível ter a justiça sem a segurança jurídica, nem ter a segurança jurídica sem ter a justiça. Ou seja, não é nunca possível que haja uma moeda sem cara e coroa. Mas já não seria moeda, pelo menos na forma como nós conhecemos hoje a moeda, com duas faces. Nada impede que crie uma moeda com 30 faces. E essa expressão figurada, essa analogia, foi imagética, não é? Foi também, de algum modo, afirmada com boas palavras por Radbruch, que disse que há no direito um condomínio entre a justiça e a segurança jurídica. Eles estão em condomínio, eles dominam o mesmo ambiente. Isso me deu o que pensar, e eu demorei algum tempo para descobrir o que estava por trás dessas afirmações. Era um congresso de alto nível. Esses congressos de alto nível têm, às vezes, a desvantagem para os menos preparados, no meu caso, que eu não conheço exatamente o que é que está por trás, trivialmente, de alguns problemas que estão debatidos por grandes especialistas. E ali o que se estava a dizer era algo que para eles era muito claro, que eu descobri depois vendo as páginas magníficas da Ética Nicômaco de Aristóteles. Ou seja, que as deliberações não podem ser infinitas. Não é possível que a justiça delibere infinitamente. Por quê? Porque a justiça só leva, no máximo, a uma certeza de natureza moral. As decisões da justiça nunca são absolutas, nos casos concretos. Estamos falando da justiça humana. E, portanto, de não ser absolutas, elas levam a resultados inseguros. Sempre, portanto, do ponto de vista epistêmico, são resultados deliberáveis. Nunca é possível parar de discutir isso, se quiser. Vai embora. Se quisermos discutir especulativamente, vamos discutir o resto da vida, porque as argumentações são todas de caráter prático e dialético. Sempre se pode aportar uma perspectiva aqui e ali para justificar ou deslegitimar uma conduta em concreto. Então, era arriscado. É arriscado prosseguir nessa via de deliberações incessantes, porque isso paralisa a situação. Se nós não tivermos a possibilidade de uma certa finitude discursiva ou deliberativa, nunca se realizará a justiça. E, diante desse absurdo, não é possível prosseguir. Eu me lembrei aqui, quando estava falando, de uma coisa interessantíssima. Acaso já terei mencionado isso em alguma outra aula. Há um livro da literatura francesa, um livro de ficção, de um autor, já vou lembrar o nome dele, já. Mas o livro se chama Les Compagnons. Les Compagnons. É a história de uma moça chamada Regine, que mata o marido. Mata o marido, confessa o crime, etc., um acesso de raiva. Dizia ela que tinha uma raiva acumulada, uma irritação, já de havia muitos anos em relação ao marido, e pura e simplesmente levou o ato homicida até seu ponto final. Durante a defesa dela no júri, por um advogado, que havia sido indicado por ela acabou se irritando com o advogado também. Mas agora não passou para o homicídio. O advogado tentava demonizar a figura do marido, dizendo que ela tinha reagido de tanto sofrer e tal. Ela disse, não. Foi nada disso que aconteceu. Pediu a palavra e disse, olha, está exagerando. Eu realmente estava irritada com meu marido, mas naquele dia eu não estava muito bem. Ele me amolava um tanto, tudo, mas eu também seguramente o amolava. O fato é que eu errei, sou culpado. Aquilo provocou um escândalo imenso e tal. Bom, júri a júri. Ela foi julgada e absolvida. E aí a parte final desse livro é muito interessante. E depois o André Gide escreveu um livro em que ele retoma também esse argumento. E a conversa dessa moça, essa Regine,
com o capelão do presídio em que ela se achava. E ela reclamava, mas eu queria ser punida. Eu quero ser punida porque eu não posso conviver sem o castigo. Eu já não consigo viver sem pensar em ser castigado. Eu quero pagar a minha pena social. E o padre dá uma resposta muito interessante, que nos deve fazer pensar. Isso serve para o judiciário, serve para as notas, serve para os registros. Olha, a justiça dos homens é essa que está aí. Às vezes ela acerta, às vezes ela erra. E aí diz assim, e a sua pena, o seu castigo, é viver penando e sendo castigada por não ter sido castigado. E assim o livro se encerra. É que eu chamar a atenção para isto. Ou seja, não é possível uma segurança jurídica que consista numa deliberação permanente. Haverá um momento em que ela tem que se estabilizar. No momento em que ela se estabiliza, ela se torna segurança jurídica. E já não pode mais ser alterada. Ou seja, quando desaparecem todos os prazos, todas as possibilidades de alterá-la, ela está segura. É uma decisão segura. No limite, por exemplo, no campo jurídico, o direito romano bem descobriu a querela nullitatis insanabilis, que também vige no direito brasileiro, mas que de tão rara praticamente não altera a ideia da res judicata, da coisa julgada. Há outras coisas que podem alterá-la. São outras coisas. Deixemos isso de lado por agora. Bom, então, nós temos duas ideias. A justiça e a segurança jurídica, a estabilidade. Mas aí entramos no terceiro ponto, que é, a meu ver, de muito relevo, e eu tenho que confessar aqui um pecado metodológico. O meu livro sobre segurança jurídica, que foi publicado, não sei lá, não sei se 2006, 2007, quero crer, mais ou menos por aí, primeira edição, que teve uma venda pífia, embora o livro pela Cartier Latin tenha sido editado com um trabalho gráfico magnífico, como costuma acontecer com os livros dessa editora, a venda foi praticamente nenhuma. O livro não provocou o mínimo interesse. Hoje cedo eu cheguei a arriscar, na aula da IPM, que o único leitor que o livro teve naquela edição fui eu. Eu li o meu livro. Bom, o fato é que passou o tempo e um belo dia o meu estimadíssimo amigo, grande juiz militar espanhol, que é hoje um dos maiores professores de direito constitucional da Europa e seguramente um dos 5 maiores pensadores políticos, eu já não digo da Europa, de todo mundo, tenho eu a impressão que é assim, Miguel Ailson Torres, leu o meu livro, foi o segundo leitor, e escreveu-me, perguntando se podia publicar esse livro na Espanha, porque ele havia gostado dele, generosidade dele à parte, havia gostado. E publicou pela editora Marcial Pons, lá de Madrid. E o fato é que, com a publicação no exterior, o livro passou a ser valioso no Brasil. Ou seja, alguns disseram, se é um autor brasileiro, quem é esse pobrezinho? Mas o livro existe em português. Só que o livro já não existia em português. O Cartier Latin provavelmente já havia mandado aquilo para a produção de aparas de papel. É então que se lança a terceira edição, lá em São Luís, essa muito boa editora, Resistência Cultural, lá de São Luís. Muito boa essa editora. Lançou-se lá o livro e foi um sucesso de vendas. Eu não sei se porque, hoje eu brincava com isso, porque o editor colocou por conta e risco que o livro era a edição definitiva. Eu acho que ele julgou que não daria tempo de nenhuma alteração até a minha morte. Viu? Deixou um pouco preocupado, mas está bem. Lançou e o livro está vendendo bastante. Mas acontece que ele se ressente de um ponto. Quem sabe aí a edição se torna definitiva mesmo. Eu não situei a segurança jurídica como objeto de nenhuma das virtudes. Esse foi um grave erro. Porque de não fazê-lo, e esse é o terceiro ponto da nossa exposição, com que nós vamos encerrar a explanação de hoje, de não fazê-lo, eu talvez tenha deixado a impressão de que a segurança jurídica esteja no mesmo plano objetivo, ou seja, como objeto, de uma só virtude, da mesma virtude em que se encontra situado
o direito, da mesma virtude em que o objeto é o direito. E isto é errado. Errado e de danosíssimas consequências. Ou seja, eu não quis dizer isso em nenhum momento, acho que pensei isso, aliás, eu nem pensei em onde situar esta questão. Mas, aqui vamos distinguir. A grande vantagem de ter passado a noite acordado foi que exatamente eu me dei conta de que faltava fazer a mim próprio essa pergunta. Muito bem, essa segurança jurídica é objeto de qual virtude? Pois bem, o direito, todos nós sabemos, é objeto da virtude da justiça. Notem que quando nós separamos, deixando de lado as três virtudes teologais, fé, esperança e caridade, nós nos dedicamos às demais virtudes, particularmente as virtudes morais nos interessam aqui mais de perto, embora nós tenhamos de acrescentar uma virtude intelectual, nós cuidamos das demais virtudes. Nós sempre tratamos, preferencialmente, das virtudes cardeais. Por que das virtudes cardeais? Porque elas constituem os sustentáculos ou pilares de uma série de outras virtudes anexas, que se contam a centenas, que são anexas dessas virtudes cardeais, de uma, de outra, de outra ou de outra. Então, por exemplo, a prudência tem como anexas a eubulia, a sínice, a inhome. Vai na justiça, tem como anexa a epiqueia, a religião, que é um anexo da virtude da justiça. E assim por diante. Vamos encontrando anexas em todas essas virtudes. Por isso, tratamos habitualmente das 4 virtudes cardeais, a saber, fortaleza, temperança, que vamos deixar de lado, justiça e prudência. Cabe à virtude da justiça, ao hábito da justiça, buscar o direito. Ou seja, classicamente, o hábito da justiça, que é uma das virtudes cardeais, é a virtude moral, vamos ver o sentido da palavra moral já já, a virtude moral de dar a cada um o que é seu. Aquela expressão latina conhecidíssima, suum quique tribuere, ou seja, dar a cada um aquilo que é seu. Ora, o que é o direito nessa definição? O direito está expresso na palavra seu, na palavra sum, ou seja, dar a cada um o que é seu, esse seu é o direito, dar a cada um o seu direito. Portanto, a justiça, no fundo, é a virtude que consiste no meu dever, cumprimento de um dever. Que dever? De dar ao outro aquilo que é dele. Tá bem? Está resolvido isso. Bom, mas agora nós temos que situar onde se encontra a segurança jurídica. Esse é o tema. Já que ela não se confunde com o direito. Ela se qualifica pelo direito na medida que ela se chama segurança jurídica. Mas ela não é o direito. O direito se expressa propriamente na res justa. Só que essa res justa, conforme nós vimos na passagem anterior, não se realiza sem a segurança. Mas onde está a segurança? Bom, esse é o tema. Na verdade, se nós situássemos a segurança com um objeto, vamos usar a expressão de Heidelberg, condominial da justiça, do hábito da justiça, nós tornaríamos mais uma vez, traríamos mais em conjunção a ideia de uma certa predominância da vontade no plano da segurança jurídica. Quando, no fundo, melhor é deslocá-la para o ponto em que ela está principalmente considerada. Segurança jurídica não pode existir meramente com uma ideia naturalística, ou seja, de direito natural, senão que ela depende do direito positivo. Não há segurança jurídica sem direito positivo. É um grave engano, é preciso fixar-se muito esse ponto, entender que o iusnaturalismo tradicional dispense a lei positiva. Não. Aliás, a lei positiva é uma exigência do direito natural. O direito natural exige o complemento da lei positiva. Nós queremos punir o homicídio, porque o homicídio é um crime. Nós precisamos saber qual a pena. Que o crime seja crime por sua própria natureza, o homicídio, é fácil reconhecer. Mas qual a pena a aplicar? Não sei. A natureza não me diz. Que a citação seja necessária para a condenação de alguém, isso se vê até
as primeiras páginas do livro do Gênesis. Até Deus, que era onisciente e onipresente, e que, portanto, acompanhou toda a realidade do pecado adâmico, antes de condenar Adão e Eva, deu-lhes chance de defesa, comunicou-lhes a acusação, ou pelo menos perguntou o que fizeram. Muito bem, mas qual o prazo que deve haver entre a citação e a defesa? Quais os modos com que eu posso fazer a citação? Isso não é do direito natural. Isso é do direito oposto, é uma determinação humana. Ora, isso depende de lei. Segurança jurídica depende de lei. A palavra lei aqui engloba também as normas costumeiras, porque o costume é observado exatamente em sentido próprio, porque se julga se tem a convicção de que seja obrigatório. Portanto, comporta-se como lei. Ora, a lei é um princípio exterior da ação. Da mesma forma que nós temos princípios interiores. Quais são os princípios interiores dos nossos atos? A inteligência e a vontade. São as duas faculdades superiores do homem. Quais são os princípios exteriores? Bom, são a lei, ordenação racional, promulgada pela autoridade competente para o bem comum. É a definição de lei. Muito bem. A lei e a graça são os princípios exteriores da nossa atuação, do ato humano. Ora, a segurança jurídica tem que ser imposta por essa causa, a lei. E a lei é objeto de uma virtude intelectual, formalmente intelectual. Das 4 virtudes cardeais, 3 são morais. Ou seja, morais por quê? Porque residem na vontade, radicam na vontade. E uma é intelectiva, é intelectual. É a prudência. A virtude, o hábito formalmente intelectual. Embora moralmente moral, materialmente moral, porque cabe à virtude da prudência conduzir, encontrar os meios para a realização dos hábitos morais. Esse é um exemplo eu venho dando sempre, porque esse exemplo é muito simples e fácil de entender. Os que são pais de família e têm filhos se deparam com essa situação. 2 dos filhos brigam e os 2 chegam chorando, reclamando para o pai um do outro. E o pai quer ser justo. Quer ser justo, no caso. A mãe quer ser justa, no caso. Mas para ser justa, ter um ânimo de justiça, eu dou o exemplo dos pais, porque poucas vezes encontro na vida, nas situações normais, nas situações ordinárias da vida, de gente mais inclinada com ânimo de justo do que os pais em relação aos filhos. Então ele quer ser justo. Por natureza ele quer ser justo. Mas ele não sabe como ser justo, porque ele não conhece os fatos. E a vontade, não basta a vontade de querer ser justo, é preciso que haja prudência. A prudência é a virtude intelectual, que ilumina, portanto, o ato da virtude da justiça. Ora, isso deriva da lei. Prudência tem como um dos seus objetos a lei. Embora a prudência também tenha como objeto os fatos concretos, ela se dirige aos fatos concretos, ela tem uma parte que é de conhecimento do universal, que é a parte da lei. A lei faz parte de um ramo específico da prudência, que é a prudência governativa. Portanto, a segurança jurídica está situada no âmbito da prudência governativa, prudência de gestão da sociedade. Ela pode existir no âmbito familiar. Né? Dentro do âmbito comunitário, há uma prudência governativa, propriamente, do ponto de vista natural. Não estou falando do ponto de vista de legislação posta, não vou discutir isso. Do ponto de vista natural, o pai exerce essa prudência governativa com supremacia, subsidiado, de maneira muito importante, pela mãe. Os 2, no fundo, compartem dessa tarefa prudencial de governar e gerir a família, com maior responsabilidade para o pai e tarefas mais ingentes e frequentemente muito mais difíceis atribuídas à mãe. De onde nasce a maior afetividade dos filhos pela mãe do que pelo pai. Normalmente é assim. Dado que os filhos
se apercebem desta vocação magnífica que tem a mulher. Então, existe uma prudência governativa familiar. Nas empresas, há uma prudência governativa. O chefe da empresa deve governar. Hoje, no gabinete de um desembargador, o desembargador Fábio Della Vecchia tem que exercer prudência governativa dentro do seu gabinete. Baixa lá umas tantas regras. É a prudência governativa. Existe a grande, ou chamamos assim, macro prudência governativa, ou prudência governativa propriamente dita, que é exercida pelo Estado em relação à comunidade. E aí está situada a segurança jurídica como objeto desta virtude. Então, enquanto o direito é objeto da virtude da justiça, a segurança jurídica é objeto da virtude da prudência. Objeto de soluções distintas, portanto. Embora se comuniquem. E como se comunicam? Se comunicam na medida em que a prudência exerce o papel de conduzir a virtude da justiça. Ou seja, Aristóteles tem Platão tem uma passagem muito interessante para referir isso. Ele chama a atenção para um exemplo do dia a dia. Ou seja, o condutor de uma biga, eu ia falar carroça, não escapa o nome aqui, uma coisa parecida, em que há vários cavalos. Esse condutor é a prudência, guiando as demais virtudes. A ela, a prudência, cabe encontrar o meio para que essas virtudes se cumpram. Hoje eu dava um exemplo na Escola da Magistratura sobre isso, dizendo exatamente isso. Alguém quer beber vinho, tem a virtude da temperança, quer ser moderado. Mas o que é ser moderado? Depende das circunstâncias concretas. Se eu tenho de trabalhar, mas eu vou ao almoço e me oferece uma pequena taça de vinho, nada impede que se possa tomar um pequeno copo. Se trata de um domingo em que eu possa dormir à tarde, não será imoderado tomar 2 ou 3 taças. Aquela frase famosa de Chesterton, esse genial Chesterton, dizendo, na ortodoxia, dizendo que nós temos que agradecer a Deus o Borgonha, o vinho Borgonha, tomando moderadamente. É isso. Mas cabe à virtude da prudência dizer a temperança o que é temperado em determinada situação. Pois bem, eu vou assim concluir a aula de hoje. Eu agradeço aqui os votos pela minha melhora. Ainda bem, óleo de copaíba e óleo de sucupira. Muito bem, doutora Eliana, obrigado. Mas queria concluir dizendo o seguinte. Nós vivemos um momento difícil na civilização ocidental e no Brasil também, em que nós temos alguma tentação de desânimo, de desconsolo, de desconforto diante do que acontece. Parece que chegamos a um estado de fundo de poço, por assim dizer. Mas eu queria ponderar algumas coisas aos senhores. E queria terminar a aula exatamente com um exemplo da atuação de uma pessoa de quem eu me socorri no início da explanação de hoje. Situemos-nos lá no final do século IV e no século V, situação terrível porque passava a Europa, então, com as tentativas de invasões, até que vemos ali a queda e o saque de Roma com o ataque de Alarico. Isso é uma coisa terrível, porque Alarico era um germano romanizado, não era alguém como aqueles outros invasores, como foram os mongóis, que não tinham já adquirido traços da civilização romana, mas que, embora ele era arriano, né, da heresia de Arrio, embora tenha evitado o saque de algumas igrejas, o fato é que liberou o saqueio de Roma por 4 dias. E aquilo foi um desastre do ponto de vista material, pessoal, quer dizer, as mulheres violadas, assassinatos em massa, ou seja, soldados saquearam tudo que podiam em Roma, violaram tudo que podiam em Roma.
Nessa situação trágica, havia um aspecto a considerar ainda, que era o desânimo moral. Por quê? Porque se falava na Roma eterna. O Império Romano é eterno. Essas ideias, da mesma ideia de segurança jurídica, padecem essas autoproclamações. Isto aqui é eterno. Nada destrói isto. Nossa Roma é a Roma eterna. E a Roma eterna durou horas a entrada de Alarico. Em meio a essa crise, e havia gente na altura que julgava ser essa situação tão dramática que era, assim se entendia, era o apocalipse. O mundo estava acabando. A propósito disso, há um texto, eu vou ver se encontro um dia, posto aqui para vocês, um texto maravilhoso de São Jerônimo, o mesmo tradutor da Vulgata, da Bíblia, em que ele, o texto, se a gente lê com um pouquinho de cuidado, isso pode levar mesmo às lágrimas, de tão bonito que é o texto, muito bem escrito, e contando a tristeza de ver Roma, cidade de Roma totalmente destruída, aquela que era Roma eterna. Pois bem, enquanto tudo isso acontecia, todos esses males ocorriam, tudo ia acabar, suscita-se uma reação curiosíssima. Num calabouço, não era mais que um calabouço, um homem isolado, com uma sensatez impressionante, escrevia a sua obra-prima. Enquanto tudo estava ocorrendo desse modo, ele, com absoluta tranquilidade, sabia que tudo ia passar, provavelmente ia passar, e que era preciso reconstruir. Então, ele dava a ideia de como reconstruir. Escreveu a sua obra-prima, a famosa Cidade de Deus, do mesmo Santo Agostinho que eu citei no início. Foi escrito nessas condições, num quartinho apertado, num calabouço, enquanto o mundo parecia destruir, o céu cair na cabeça de todo mundo, estava aquele homem sensatamente, escrevendo com calma: olha, nós temos que reconstruir isto. Isso foi destruído pela perversidade, agora é a nossa vez de fazer uma reconstrução com linhas boas. E, de fato, se recuperou, houve novas crises e se superou, cada uma delas. Eu penso que o momento é de muita sensatez. Há um enfrentamento, há uma evasão privatística defendida por algumas correntes dentro do notariado. Bem, não me parece que as correntes estejam acertadas, mas nós temos de também ter uma certa tolerância com a divergência de ideias, com o direito de opinar diversamente, isso tudo sem limite. Mas é preciso que aqueles que entendam que as entidades notariais devem manter a sua natureza, nesse momento, mantenham a sensatez e não cair numa situação de desânimo. Porque o desânimo é que impede o combate. O desânimo é que impede a militância em prol da verdade, em prol de que o sim seja sim, o não seja não. De maneira que, agora já à beira de terminar aqui a minha capacidade de falar, eu conclamo a que mantenham a serenidade. Vai ser difícil terminar. E que estudem com paciência, opinem, tenham coragem de defender, que não estão defendendo privilégios. Estão defendendo deveres em favor de outro. Muito obrigado. E eu peço desculpas pela má qualidade aqui da voz. Então, até a semana que vem, se Deus permitir.